gente. Boa tarde para todo mundo. Obrigado por estarem aqui nesse frio, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu só saio no frio se realmente eu sou obrigado. Mas aqui eu estou muito feliz de estar aqui, porque é um assunto muito caro para a nossa população, né? O quanto corpos trans foram expulsos do esporte de forma geral. Então, acho que vai ser importante ouvir a experiência de todo mundo. Vou me apresentar brevemente para também passar para todo mundo se apresentar. Eu sou Caia Vasconcelos, jornalista. Sou cria do jornalismo independente, acho que é importante dizer isso, né? Se hoje eu estou na ESPN Brasil, foi porque eu comecei na Agência Moral de Jornalismo das Periferias, representando a minha quebrada, que é a Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo. Depois tive uma longa trajetória na Ponte Jornalismo, que é o jornalismo raiz mesmo, né? Que a gente brincava na Ponte, de luta de direitos humanos. E esporte é direitos humanos, então foi na Ponte que eu fiz as primeiras matérias sobre a pauta no esporte no geral, falando de futebol feminino, entrevistando a Tiffany Abreu, que é a nossa maior, né, atleta, que só no ano passado, nessa última temporada, teve a tríplice coroa, né? Tentaram tanto expulsar a Tiffany do vôlei do esporte, ela foi lá e ganhou todos os campeonatos que ela pôde. E se tiver um mundial, acho que ela vai trazer também para o Osasco, que é o meu time do coração. Aí depois eu tive no UOL, aí eu fui para a ESPN, depois no UOL, depois eu fui apresentadora e roteirista na Dia TV, e agora estou na ESPN Brasil de novo, sendo o primeiro e o único corpo trans, né? Isso não é para ser comemorado, é uma denúncia. Como que a maior emissora de jornalismo do mundo só tem uma pessoa trans, mas a gente está tentando cavar esses espaços, né? Vou abrir para o pessoal se apresentar também e a gente entra no nosso papo. Salve, gente, boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, a organização da FreePay. Eu sou o Júpiter, tenho 32 anos, sou de São Paulo, capital mesmo, sou MC, canto no grupo de rap chamado Rap Plus Size, inclusive minha parceira Thaís, Sara Donato, certo? Estamos aí desde 2015 fazendo um som com o Rap Plus Size, mas eu mesmo sou MC desde os meus 12 anos de idade, ou seja, faz uns 20 anos aí que eu estou nessa caminhada do rap, do hip hop. Também sou produtor cultural, sou criador de conteúdo e estamos aí, né, passando informação, batendo de frente com a desinformação transfóbica que é cotidianamente reproduzida na mídia. E é isso, eu acho que não tem muita coisa para falar. Em relação ao esporte, a gente vai trocar aqui sobre isso, né? Tenho algumas coisas para acrescentar aí da minha vivência, mas é isso aí, valeu. Boa tarde, pessoal. Eu sou Amanda Pascoal, vereadora aqui em São Paulo, recém-eleita. Faço parte, né? Fiz e faço parte da House of Hilton, que é esse grande conglomerado político liderado por Erika Hilton. Sou uma travesti que vem da educação popular, vem de coletivos de arte e estamos aqui para esse grande debate agora sobre pessoas trans nos esportes, que nós sabemos que têm sido tão atacadas, tão colocadas como um grande problema para conseguir engajar esse pânico moral contra os nossos corpos, os nossos direitos. E o esporte tem sido um dos vieses mais escolhidos pela extrema-direita para esse ataque. Então, tenho certeza que o nosso papo vai ser muito proveitoso, muito produtivo e potente. Vamos que vamos. Boa tarde, gente. Eu me chamo Yala Araújo, eu sou livreira, tenho 35 anos. Eu queria também agradecer. Eu acho que é importante ser grata a quem abriu os caminhos, né? Tipo, eu fiquei muito feliz com o convite do Almauri, mas eu sou grata por estar aqui nesse evento pela Mica Souza, que é uma das organizadoras, livreira, trabalha na autonomia literária. Eu faço esse evento desde 2019, participo como livreira da FreePay. Então, assim, é muita alegria estar aqui agora, um sonho sendo realizado aqui não é sozinha, mas coletivamente. Então, fica aqui a minha gratidão às pessoas que fazem parte da minha caminhada e abrem e possibilitam que eu me movimente também. Então, a gente já pode começar. Vamos começar esse papo, então? Eu queria começar, acho que é importante a gente entender e até trazer para o mundo, né? Qual que é a nossa relação com o esporte, se ela é boa, se ela é ruim, se ela não existe, né? Porque muitas vezes ela nem existe. Eu vou falar brevemente da minha. Cresci numa casa extremamente corintiana, graças aos orixás, né? Minha família é corintiana. A Sara está aqui, sempre está indo ver as Brabas juntas, né? E aí, nessa casa, é isso, né? O futebol sempre teve presente. Meu aniversário de 9 anos, eu pedi para ser sobre o Corinthians, né? Então, assim, na época, né, tinha aqueles bonequinhos, a galera que é dos anos 90 lembra, né? Que a gente colocava no bolo, e os jogadores do Palmeiras com a cabeça para baixo, né? Porque eu tive uma boa educação. Mas aí é isso, né? Eu sempre vi o esporte como atleta. Eu sou um ótimo jornalista, porque assim era bom,
não na época da escola no futebol, mas, né, era um corpo que o mundo lia como um corpo feminino. O futebol feminino foi proibido no Brasil até a década de 70. 90, então, as meninas não jogavam muito, né? A Marta, que hoje aí... Por que a Marta é a maior de todos os tempos? Porque ela enfrentou tudo de mais ruim para conseguir ser 6 vezes melhor do mundo, né? Isso que o homem cisgênero não consegue entender quando vai atacar a Marta nas postagens. Então, hoje a gente está vendo o futebol feminino, nem dá para dizer bem estruturado, né, mas caminhando a passos mais largos. Então, década de 90, não tive essa chance de jogar futebol. Também não tinha altura para jogar vôlei nem basquete, então acabei que o esporte não entrou na minha vida nesse sentido. Mas sempre fui um consumidor muito maluco de futebol. Vôlei, então, eu torço para o Osasco Vôlei Clube, né, então, por isso, para mim, a importância da Tiffany estar no Osasco hoje. Chorei muito lá em 2005, quando o Finasa, né, saiu do Osasco, quase que o Osasco acabou. Então, assim, o esporte sempre teve na minha vida nesse sentido de torcedor. Mas eu nunca imaginei, principalmente depois da transição, né, sendo já um corpo periférico, um corpo LGBT, que eu poderia trabalhar numa emissora de TV, porque, né, o jornalismo ainda é cis, hétero, branco, da galera que vem das universidades mais caras. Essa galera que está nas redações hoje, infelizmente, ainda é uma realidade. Então, nunca imaginei poder estar trabalhando com um esporte. E aí é muito doido, né? Que eu brinco que o CAE da época da faculdade só tinha nem não, né? Porque eu mandava currículo e ninguém nem respondia. Era ignorado pra caramba. Fui conseguindo construir essa trajetória e eu fui convidado a trabalhar na ESPN por uma DM do Twitter. Pensei que era um golpe, né? Quem que oferece um emprego na DM do Twitter? Mas como na época foi 2021, no final de 2021 esse convite, eu falei, bom, é online. Se for um golpe, eu saio, bloqueio essa pessoa e já era. E não era. Era o Pedro dos Anjos, que hoje ele é o coordenador de TV na ESPN Brasil. Ele viu a entrevista que eu fiz com a Tiffany e olha que eu sou taurino, né? Taurino é teimoso. Então, eu sou persistente em muitas coisas. A Tiffany, quando ela vem para o vôlei feminino no Brasil, que quase teve que abandonar a carreira por conta da transfobia, né? A Tiffany conta muito também como que foi essa migração dela depois da transição. Quando ela veio para o Bauru, na época, em 2017, transfobia absurda. A imprensa esportiva não soube lidar com o fato da Tiffany estar jogando, as atletas também não, o público também não, foi transfobia atrás de transfobia. E eu já tentei entrevistá-la desde aquela época, 2017 isso. Fui conseguir entrevistar ela em dezembro de 2021, porque eu falei, eu não vou desistir, ainda vou entrevistar a Tiffany. Já estava no Osasco, já estava no meu time, estava mais perto, né, fisicamente também, porque é mais fácil para Osasco do que para o interior. Consegui entrevistar a Tiffany para a Ponte Jornalismo na época. A ESPN viu essa matéria e me convidou para trabalhar lá. Na época, temporário, fiz 6 meses temporário, agora eu voltei, fui efetivado. Mas aí, quando eu entrei na ESPN, foi uma coisa muito doida, né? Eu pensei, caraca. E é isso, né? Eu sabia que eu era o primeiro corpo trans naquele espaço na redação. Fui pensando assim, vou receber transfobia de todo lado, né? Porque a maioria ainda é o público do futebol. E o futebol masculino, ele é homofóbico, ele é machista, ele é racista, ele é tudo de mais ruim que a gente pode imaginar. Os próprios homens que gostam de futebol odeiam o futebol feminino, né? Então a gente vê essa resistência em várias frentes. Pensei, vai ser horrível. É a experiência mais positiva da minha vida profissionalmente. E é muito doido isso, né? Pensar que, pelo menos, o jornalismo esportivo, a galera que está sentando comigo na redação, está aberta realmente para a gente fazer mudança. E aí, então, hoje, né, eu estou nesse lugar, então, além de ser um torcedor apaixonado por esporte, posso trabalhar e contribuir com pautas relevantes, né? Em 2022, eu fiz a Atletrans, idealizei e coproduzi, que é uma série da ESPN que fala sobre atletas trans, que, já dando um spoiler, não existe vantagem nenhuma de pessoas trans no esporte, pelo contrário, existem desvantagens, né? A desvantagem da gente estar competindo lá, da gente ter esse espaço, ter... É isso, né? Eu poderia ter sido um atleta, se lá atrás minha família pensasse nisso, mas, infelizmente, não pude. Então, falei demais, vou passar para a galera falar um pouquinho também, e a gente vai entrar nesse aspecto um pouquinho mais dessa tal vantagem que só a cisgeneridade enxerga. Como que foi contigo, Júpiter? Bom, eu era uma criança que gostava muito de futebol, né? Assim, meu tio me influenciava muito a torcer, meu pai já me levou em estádio e tal. Eu gostava muito e eu jogava bem, né? Mas é isso, o fato de eu jogar bem incomodava as pessoas. Do tipo, nossa, você não pode jogar, tipo assim, você está fazendo aqui, né? E aí surge aquele estereótipo, né, da Maria Sapatão, né, que joga futebol bem e tal. E aí eu lembro de um episódio que eu estava na escola, assim, não me lembro exatamente que série, eu acho que era quinta série ou sexta, eu estava jogando bola, estava tendo um jogo, assim, meio importante, assim, entre as séries, e eu me machuquei depois de fazer uns 3 gols, sei lá. E aí o professor me carregou até o estacionamento para minha mãe me buscar, me levar para o hospital e tal. E aí, nisso que ele estava me carregando para eu ir para o estacionamento, começou um coro, assim, né, de Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão. E eu aqui, meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu já tinha várias vergonhas públicas na escola, né, era mais um. E aí,
é isso, né? Isso me traumatizou um pouco. A minha mãe me proibiu de jogar bola depois disso. Falou, não, porque você vai virar sapatão se você continuar jogando bola. Eu, meu Deus, era isso, né? Que transformava, enfim. Né? Mas é isso, né? Minha mãe lutou muito para não ser sapatão. Né? De alguma forma deu certo, porque eu sou bissexual. Mas é isso, né? Isso me afastou dos esportes. Eu também gostava muito de basquete. Durante a minha adolescência, comecei a entender o que era streetball, né? Comecei a ver a liga, né, de streetball nos Estados Unidos, que é a Indy One. Fui para a rua jogar bola, jogar basquete e tal. Foi um momento que eu consegui expor mais essa parada, né? Tanto no basquete como no skate também, no long. Foram esportes que eu fui fazendo sozinho, assim. Eu não tinha time, eu não tinha nenhuma classificação assim para jogar, né, para praticar o esporte. E aí, depois da minha transição, depois de adulto, eu conheci alguns coletivos, alguns times de pessoas trans, né? O primeiro que eu fiz parte foi o Basquet Trans, né, Bareté, né, que ela também fez parte, né? A gente acabou, a gente fazia os treinos ali na quadra da Casa Florescer, ali no Bom Retiro. E eu acho que eu frequentei por uns 3 meses, assim, né? Até dar uma treta no coletivo lá, rachar, isso sempre acontece, gente. Isso sempre vai acontecer. Mas foi muito divertido, assim, para mim, foi muito importante. Eu estava num processo, assim, também de me dedicar mais a praticar esporte, por uma questão de saúde e de perda de peso, né? Que foi importante para mim, assim, nesse momento. Então, o basquete, eu fui acolhida no time trans, né? E aí depois eu fui para corrida, enfim, muito autônomo também, sem nenhum coletivo e tal. Mas é isso, assim, a minha relação com o esporte hoje, ela é muito pautada por pessoas trans. Eu, inclusive, tenho participado dos aniversários do Espartanos, que é um time de futebol para pessoas trans, né? E a primeira vez que eu joguei com eles foi ano passado. Fui um goleiro péssimo, a gente tomou 7 gols. Mas não fui só eu, né, de goleiro, pelo menos. Depois tomei 5, me tiraram do gol. Aí, depois tomaram mais 2, então não fui só o único, né? Mas é isso, assim. Aí a gente vai reconstruindo essa relação através desses coletivos, assim. Bom, gente, minha relação com o esporte, olha, na infância, na adolescência, eram as aulas de educação física, detestava futebol. Basquete até curti um pouco, mas não era muito minha praia, não. E agora tô no time do sedentarismo. Preciso muito, às vezes, no trans, no corre, pegar mais ao longo da minha experiência profissional, tanto com assessoria, como agora estando num cargo eletivo, né, num cargo público. O contato que eu tenho com os times e com as iniciativas, e a gente vê o sucateamento e o interesse, a falta de interesse da prefeitura, da gestão em apoiar essas iniciativas, né? Tem o time Angels, da qual nós temos parceria há muito tempo, o próprio Espartanos, e aí também tem outras iniciativas aqui que eu posso citar, que são os Meninos Bons de Bola, o Transversão Futebol Clube, Tamanduás Bandeira, que são espaços seguros mesmo para a construção dessa retomada de relação com o esporte, que eu acho que o esporte tem esse papel fundamental de trazer mais saúde física e também esse encontro com os nossos pares, né? Outras trocas, potência. É fundamental que a gente consiga investir, né, e trazer luz a esse tema que é tão pautado pela extrema-direita como um perigo, como pessoas trans, que se na sociedade como um todo nós já representamos uma porcentagem baixíssima comparado com a cisgeneridade, quiçá dentro dos esportes, que é assim, é muito pequena, e a construção da narrativa é de dizer que nós oferecemos um risco para outras pessoas, mas principalmente travestis e mulheres trans, né, porque até nessa pauta, até na pauta do esporte, as transmasculinidades sofrem com a invisibilização, né? Na hora de pegar o carro-chefe do preconceito, atacam mulheres trans e travestis como competidoras com mais capacidade física, mais propensão física para competir com mulheres cis. Então, para além de toda essa demanda, até mesmo para o investimento em jogos LGBT, que inclusive o ex-secretário Maeda eu tive uma reunião com ele no meu gabinete. Ele organiza, né, todo ano os jogos LGBT aqui em São Paulo. E a prefeitura, tanto a prefeitura quanto a Secretaria dos Esportes
não vão fomentar. E agora, com essa falta de gestão, a gente vê como os ataques da prefeitura são recorrentes em várias áreas, inclusive a própria Flipei sofreu censura do prefeito Ricardo Nunes. Nós viemos para esse espaço. Agradeço aqui também ao pessoal do Galpão, todo mundo que conseguiu acolher e realocar esse evento, que é um evento tão fundamental. E nós sabemos que o prefeito tem esse viés de evitar que nós consigamos debater e explanar a hipocrisia e a falta de interesse em investimento. Então, Maeda, para os Jogos LGBT, não tem recurso e nós, vereadores da oposição, não conseguimos executar a emenda porque, mesmo que nós indiquemos, a secretaria não executa, porque essa é uma deliberação da própria prefeitura. Então, a gente fica aí na resistência e a troca com os coletivos e a busca por outras ferramentas para que a gente consiga fomentar o esporte trans, que é tão fundamental, né, para as nossas vidas, é uma luta constante. E aí a gente tem que desenvolver essas ferramentas aleatórias, essas ferramentas que vão por outro caminho, para além da institucionalidade, para conseguir garantir que pessoas trans consigam estar nos esportes, porque a gente sabe que, para o senso comum, infelizmente, nós oferecemos um risco. Bom, a minha relação com o esporte, ela fez parte da minha vida como um todo, assim, porque eu fui uma criança efeminada, fui um adolescente efeminado que participou de basquete um período, mas eu parei por conta da homofobia na época, tinha medo de apanhar na quadra, mas os esportes mais direcionados para meninas, né? Eu jogava vôlei, eu pulava corda, jogava taco, jogava queimada. Futebol, tive sempre uma relação péssima, porque eu joguei na escolinha do Corinthians, meu pai me obrigou. E meu pai queria que eu fosse homem e queria que eu fosse um jogador profissional. Então, ele tinha essa expectativa de que eu realizasse um sonho da vida dele, que ele queria ser jogador de futebol, né? E meu pai não teve estudo. Meu pai veio da Paraíba com 17 anos, estudou até a 4ª série. Então, ele tinha essa expectativa de que os 2 filhos dele, né, iam ser jogadores de futebol e enfim. E aí, depois da transição, eu falei, não, já que eu vou começar com a minha hormonização, e todo mundo recomenda que a gente pratique alguma atividade física para minimizar impactos de efeitos colaterais, né, cuidar da saúde, eu comecei a fazer musculação. E a academia, para mim, foi incentivo a uma amiga que está na organização, a Mica Souza, a gente morava juntas. Falei, amiga, por que você não se inscreve na academia para fazer? E aí eu tinha meio resistência, porque é um ambiente masculinista, né? Os caras sempre estão monopolizando os aparelhos. E aí eu falei, não, vou tentar. E aí eu criei gosto, ia maquiada, ia cheirosa, arrumada. E aí eu via olhares de todas as intenções, né? De desejo, de ódio, de competição entre mulheres, e eu estava ali firme e forte para meu bem-estar ali, sabe? E aí vendo que eu estava conseguindo conquistar os resultados com a minha transição, né? E então depois eu comecei a correr no Trans no Corre e participei mais de um ano no Basquete Trans, né? Então fiquei um pouco mais de tempo, então me senti muito acolhida com os transmasculinos, porque é muito difícil a presença de mulheres trans e travestis no esporte. E aí, às vezes, nesse processo de início de transição também, a gente acaba reproduzindo misoginia entre a gente, de comparação feminina. Então, eu vi que era a possibilidade de eu socializar com os transmasculinos, de criar amizade, que eu não tinha tanta amizade, né? Eu não era tão presente homens trans e transmasculinos na minha vida. Então, eu acho que a partir do esporte a gente começou a partilhar nossas vivências. E aí depois no Trans no Corre, eu estava numa feira da Mário de Andrade, vendendo livro, porque eu sou livreira. Eu conheci um professor de CrossFit e comecei a fazer treino adaptativo, então isso me ajudou a ganhar resistência, a concentrar na minha respiração, força. Eu nunca tive força muscular. Eu pratiquei dos 14 aos 20 anos capoeira também. Então, quando eu parei, entrei na universidade, eu entrei em depressão, fiquei sedentário, eu senti as dores no meu corpo, porque muita flexibilidade, muito aeróbico e pouca força muscular
trouxe danos para o meu corpo. E aí, com a musculação, eu consegui reverter isso, assim. Então, é muito louco quando você passeia pelas modalidades esportivas, você fala, nossa, meu corpo é capaz de fazer isso, né? Então, mas eu acho que muito dos nossos bloqueios são a questão emocional, né? Lidar com a transfobia, lidar com esse não, mas eu acho que eu sempre fui um pouco mais ousada de falar, não, vou tentar. Acho que você trouxe uma palavrinha que eu vou trazer ela para falar sobre o próximo assunto, que é essa questão mental, né? A gente vê o Abel Ferreira, por exemplo. Quantos títulos esse homem ganhou pelo Palmeiras nos últimos anos? E o que ele sempre fala? É o mental que importa. Então, assim, eu não consigo entender de verdade. Para mim, é transfobia pela transfobia, não existe outra coisa para falar que a gente não tem que estar no esporte, porque se o mental, que é que faz um atleta de alto rendimento ser bom, como que pessoas trans, que a gente sempre foi negligenciado, até o acesso à saúde mental mesmo, né? Não são todas as pessoas trans que têm dinheiro para pagar uma terapia. Pelo SUS, a gente sabe a importância do SUS, mas é muito mais difícil, porque tem uma fila de pessoas gerais nessa fila. Então, como que a gente vai ter vantagem se é o mental que importa? Não é o mais forte que no futebol, por exemplo, vamos pensar, o Hulk lá, que é literalmente o Hulk, né? O cara é 4x4, um negócio absurdo. Ele não é o melhor atleta do futebol brasileiro. E não vai ser, porque não é a força que faz acontecer. Até no esporte, por exemplo, teve agora, nas Olimpíadas, eu estava na Cazé TV, fui parte da maior cobertura do mundo online, que a Cazé TV é isso também, né? Acho que até o próprio jornalista esportivo está percebendo que a fórmula que estava acontecendo já está ultrapassada. Então, vem uma Cazé com uma linguagem diferente, um rolê democratizando o acesso, né? Porque até a Olimpíada passada a gente não conseguia ver, sei lá, arco e flecha nas Olimpíadas, porque a TV aberta não passa, então só quem tinha TV por assinatura. E a gente foi de 4 milhões para 8 milhões nessa cobertura nas redes sociais, foi uma coisa gigantesca mesmo. E deu para ver que a transfobia no esporte ela vai começar a impactar pessoas cisgêneras também, né? E aí vou citar o nome dela, que um dia eu espero não precisar mais citar, né? Mas a J.K. Rowling, minha ex-grande ídolo, né? Porque eu sou fã de Harry Potter, comecei a escrever por conta dessa agora transfóbica, que é a J.K. Rowling, e ela foi uma das pessoas que começou a trazer à tona uma mentira, né, que era uma fake news infundada, de que a Imani Khelif, por exemplo, que é uma atleta do boxe, era uma mulher trans. Se ela fosse uma mulher trans, quando ela voltasse para o país dela, que é a Argélia, que é crime ser LGBT, ela seria morta. Então, assim, olha a gravidade que a gente está falando sobre essa transfobia em torno de pessoas trans no esporte. E a Imani era uma mulher cisgênera, né, mas por bem, né, na visão transfóbica e racista das pessoas, não era dentro de uma norma do que se entende como mulher, ela começou a ser atacada. E é muito doido, que acho que isso dá mais raiva também, né? E a Imani boxeadora, aí tinha isso, mas é um absurdo ter ela competindo com uma mulher cisgênera, porque não sei o quê. E pensa o mental dessa atleta. Só que ela, né, e teve outras atletas também que sofreram essa transfobia indireta, né? Porque é muito doido pensar que mulheres cisgêneras também estão sofrendo essa transfobia, porque o ódio é tão grande que quem não é mulher cisgênera, cis, hétero, branca, também vai começar a entrar, né, nesse viés. E ela foi lá e conseguiu a medalha de ouro. E eu lembro que na Cazé, eu não falei com ninguém sobre isso, eu nem pensei. Eu pensei, pô, estou indo cobrir as Olimpíadas, não tem nenhum atleta trans. A única atleta trans, na verdade, é a Kim, que é uma atleta não binária do Canadá, que joga na seleção canadense, que, inclusive, o Canadá e os Estados Unidos. Eu acho que é muito doido, né? Agora, os Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe o que está acontecendo, né? Uma das bandeiras do Trump também é o ódio a pessoas trans geral, né? A nossa deputada Erika Hilton teve o gênero trocado no visto, a gente tem visto esses ataques também, mas lá, por exemplo, tem a liga feminina que a Marta joga lá hoje, outras jogadoras brasileiras também, a NWSL, que todos os jogos, vocês podem ver. Se tiver alguma foto, entra lá no Instagram do Orlando Pride, que é o time da Marta, todos os jogos na arquibancada tem pelo menos uma bandeira trans. E não tem atletas trans jogando no time da Marta, mas tem esse amor de entender que o futebol feminino é o espaço que vai acolher corpos trans. A gente tem Kim, que é essa atleta não binária que joga, né, no Canadá e na seleção canadense, então sempre vai ver uma bandeira trans, a bandeira proteja crianças trans, porque é genuíno do futebol feminino ter esse acolhimento, né, pensando que é uma maioria ainda de atletas LBs, né, que jogam no futebol, mas tem atletas héteros. É raro, mas tem mulheres héteros que jogam futebol feminino. Uma das minhas jogadoras favoritas, por exemplo, é a Yasmin. Mas é muito doido a gente pensar isso, né? E a desculpa é essa. Pessoas trans têm vantagem nos esportes. Sem mental não tem vantagem, ponto. E quando eu entrevistei a Tiffany em 2022, tanto na Atletrans quanto no Reflexões, que é um programa de entrevistas, que em 2022 o foco foi pessoas LGBTs, então sempre tinha um funcionário ESPN entrevistando um atleta LGBT. Eu tive a honra de entrevistar a Tiffany naquele dia.
E eu lembro que ela trouxe uma frase que me marca e eu sempre gosto de reproduzir. Que ela falou: sim, a gente tem mais força, mas é a força de vontade, né? De estar. Você sabe que a transfobia vai acontecer para a Tiffany ser esse nome hoje, que ainda bem também que hoje ela joga no Osasco, que é um time. Eu torço para torcidas que têm, para time que tem torcidas que têm um acolhimento maior de direitos humanos, né? Então, a gente sempre compara, por exemplo, a torcida do Osasco com a torcida do Corinthians. Tem gente transfóbica na torcida do Corinthians, com certeza, né? Mas tem esse lema da democracia corintiana e tudo mais. No Osasco é a mesma coisa, é um time muito mais popular. Então, a forma que a Tiffany foi abraçada pela torcida do Osasco é absurda. Tanto que uma das principais pessoas que tem transfobia com ela é a Dandara Cacheta, quem diria, né, que é a transfóbica que está fora do vôlei por doping. Foi ela que precisou usar de artifícios para ter vantagem, né? Não é a Tiffany. A Tiffany está bonitinha lá dentro da regra e tudo mais, mas a Dandara teve. E tinha um papo que a Dandara ia voltar para o Osasco. No final do ano passado, todas as postagens do Osasco eram: não queremos a Dandara, estamos com a Tiffany. Então, é por isso que a Tiffany conseguiu ganhar a Superliga, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil feminina do vôlei, porque ela tinha um mental bem, porque ela está acolhida pelas pessoas. E aí, tanto na Atletrans também a gente entrevistou a Joana Maranhão, que, para mim, é importante a gente falar entre si, mas quando tem atletas cisgêneros, como a Joana, né, que é medalhista olímpica, um dos principais nomes da história da natação brasileira, ela é uma das maiores aliadas que a gente tem, e ela traz muito isso, né? Ela fala nessa série que o esporte de alto rendimento ele não é justo. Como que a gente pode dizer que é justo? Por exemplo, a Rebeca Andrade, que vem de projeto social, competir com a Simone Biles, que desde que começou a andar está sendo feita para ser a Simone Biles, né? Então, o esporte de alto rendimento ele é injusto. A pessoa que vai ter mais dinheiro, ela vai ter mais acesso. A pessoa que não foi privada do esporte na infância, ela vai ter mais empenho em campo, ou seja, qual é o esporte que ela está jogando. Mas tem a extrema-direita usa isso, né? Que tem vantagem, então, de pessoas trans. Como que a gente consegue responder de uma forma educada? Porque somos educados, né? Não somos monstros igual eles. Porque eu fico pensando isso. É uma fake news que é doido como a gente, com informação, a gente não consegue mais combater fake news hoje em dia, né? Porque parece que vira um negócio tão... É aquele rolê, né? A mentira dita várias vezes se torna verdade. Infelizmente, a gente tem visto esse cenário. A gente tem visto agora que os Estados Unidos está proibido de atletas trans competirem. A corte também, em Londres, também proibiu, financiadas por J.K. Rowling, né? Porque ela não só fala no Twitter, ela investe também dinheiro contra pessoas trans. Mas como que a gente consegue? Porque, para mim, é muito óbvio. Mas parece que o óbvio precisa ser dito hoje em dia, né? E como é que a gente pode, não só entre pessoas trans, mas também trazendo mais pessoas cis para esse debate, de mostrar que não tem vantagem nenhuma de corpos trans estarem no esporte? É interessante você trazer essa questão das pessoas trans nos esportes, na questão olímpica, né? Eu já participei de alguns debates, né, onde sempre é uma questão da direita, extrema direita, conservadora, de proibir pessoas trans nos esportes, né? O vereador mais votado de São Paulo aí, o Pavanato, foi eleito prometendo tirar pessoas trans dos esportes, algo que não é da alçada dele. Ele não tem nenhum poder sobre isso dentro da esfera municipal, né? E ele só quer usar isso como espantalho, né? Como um alvo para as pessoas que são ignorantes, não têm acesso a um conhecimento científico sobre isso, porque isso também é ocultado, também é abafado, e usa as pessoas trans de espantalho, né, como um alvo fácil para gerar promessa, para fazer campanha em cima, e não vai cumprir nada do que falou, trabalha 6 dias, fica doente, uma semana pega atestado, é isso que ele faz lá, né, fica atacando aí a Amanda, e não trabalha de verdade. Essa é a direita brasileira, né? Mas o ponto de sempre atacar pessoas trans cai nesse lugar do esporte, sempre. Ah, porque vai ter vantagem. Quem te garante isso? Primeiro que, para você, né, primeiro que o estudo que fizeram para avaliar a diferença de vantagem de uma mulher trans, de uma pessoa trans feminina, para uma mulher cis, ele avaliou alguns pontos, né? E o único ponto em que teve um destaque diferenciado de vantagem ali que a gente pode colocar é o da garra, da força da mão na garra, né? E ainda é muito subjetivo. Foi um estudo. Além disso, todos os testes que fizeram de força, de alongamento, de extensão, de envergadura, todos esses testes provaram que mulheres trans, travestis, transfemininas não têm essa vantagem contra mulheres cis.
né? E aí vai depender da modalidade do esporte. Mas, de qualquer maneira, não existe essa vantagem. Uma única questão desse teste, que foi da garra, foi avaliada ali e visto que isso sim pode ser uma vantagem. Mas, de todas as outras coisas, uma coisa que vai ser vantagem, em qual esporte isso vai ser mais vantajoso? Sei lá, né? Então, é muito restrito, né? Além disso, o COI, que é o Conselho Internacional Olímpico, né? O comitê, né? Tinha alguns requisitos para aprovar pessoas trans nos esportes. Um deles é que, né, mulheres trans tinham que fazer uma declaração de gênero, né, feminino, que não pode ser alterada por no mínimo 4 anos. Então, você tem que estar há 4 anos declarando seu gênero ali como feminino. Ter um nível de testosterona em soro abaixo de 10 nanomol por pelo menos 12 meses antes da competição e manter esse nível durante todo o período de elegibilidade. Ou seja, sei lá, de um homem cis comum, a testosterona pode variar aí de 400 a 800, dependendo, né, da produção desse corpo, né? Então, para uma mulher trans, tem que ser abaixo de 10 e manter aí, né? Isso aqui acabou sendo mudado depois. Mesmo assim, o COI, em 2021, abandonou essa abordagem de seguir, da única regra da testosterona, e colocou um documento com 10 princípios orientadores, né, para você participar da competição sendo uma mulher trans. Né? Depois disso, eles abandonaram e ficou a cargo de cada federação esportiva decidir, né, se haveria essa participação. Resultado, nas últimas Olimpíadas, não tivemos pessoas trans participando, além de Kim, né, no Canadá, que é uma pessoa não binária, enfim. Mas, para vocês saberem, não existe, né, pessoas trans competindo em grandes federações, não existem legislações inclusivas para essas pessoas. E aí, o que muita gente conservadora de direita gosta de falar é: mas por que vocês não fazem os próprios times, as próprias ligas, as próprias competições? A gente já faz. Então, assim, o que resta para pessoas trans é participar ativamente entre nossos próprios coletivos, fomentar esses próprios coletivos para poder praticar esporte. Se não forem os coletivos de pessoas trans, voltados para pessoas trans, não praticaremos esportes em grandes competições. Não vai haver. Grandes competições são as nossas, né, que são os nossos campeonatos, nós que fazemos, muitas vezes, sem apoio, né, sem investimento. Né. A gente acaba correndo para as nossas parlamentares, a Amanda, a Érica, fala: meu Deus, me ajuda aqui, para dar uma verba para fazer um campeonato. Né, porque é isso que acontece. Né. Tem muitos lugares ainda que não permitem pessoas trans competir, até mesmo no fisiculturismo, que, né, deveria ser um lugar, né, que você fala assim: pô, é só a construção do corpo ali. Né? Um dos trans masculinos aí que faz musculação, que está sempre querendo competir e não foi permitido de competir, foi o Nick Cruz. Ele não foi permitido de competir porque ele não tem a cirurgia da mastectomia. Então, como ele iria subir no palco de fita, não permitiram ele competir. Né? Então, assim, são várias questões. A gente teve no tênis de mesa, né, o Luca Kumahara, que é um dos atletas trans que, né, tem números fantásticos, e houve, sim, uma grande discussão dentro da federação do tênis de mesa para que ele pudesse fazer essa transição, sair do time feminino e ir para o time masculino. Né? E, ainda assim, ele perdeu todos os títulos que ele tinha. Tipo assim, todos os rankings que ele tinha, os números que ele tinha na competição feminina, ele perdeu e teve que começar do zero na categoria masculina. Então, são coisas que ninguém pensa, ninguém vê. E como é difícil se manter em atividade sendo um atleta trans. E aí, para os machão que gostam de colocar peruca e falar que vai competir com mulher trans, com mulheres, porque é isso que se permite, quando se permite mulheres trans travestis nos esportes, primeiro tem que seguir as regras de cada federação. Então, para os machão que gostam de colocar peruca e falar que vai competir, primeiro tem que fazer aí pelo menos 4 anos, né, de declaração como uma pessoa do gênero feminino, e depois colocar a testosterona lá embaixo. Tá? Tem que ser 10. Vamos colocar assim? Vou desafiar aí. Qualquer machão quiser fazer isso, daqui 4 anos vocês me procuram. Aí nós fazemos uma competição com vocês aí. Demorou? É isso. Só
complementando o que o Júpiter, é importante demais trazer isso do COI. E agora, na última eleição que a gente teve ano passado, a nova presidente do COI, na posse dela, ela falou que ela vai lutar para proteger as mulheres no esporte. A gente sabe o que isso significa, né? Vai vir mais transfobia, e o COI tem muito poder no esporte olímpico, principalmente. Esporte olímpico é o quê? Basicamente tudo, né? O skate é esporte olímpico, o vôlei é esporte olímpico, o futebol é esporte olímpico. Quase todos os esportes que a gente vê aqui no Brasil, basquete é esporte olímpico, tudo o COI pode interferir. E aí a única pessoa que fez essa denúncia no jornalismo esportivo fui eu, né? Porque ninguém percebeu que uma falinha, ela não falou vou proibir pessoas trans nos esportes, mas falou vou lutar. É o nome da querida Coventry, estava até vendo aqui o nome dela. E ela falou isso, vou lutar para a gente garantir a presença de mulheres no até esqueci a palavra agora. Comitê Olímpico, sabe? Então, assim, infelizmente vai piorar daqui para frente. Então, se a gente só tem Kim hoje no esporte olímpico, pessoa trans, talvez nos próximos 10 anos, enquanto essa mulher estiver lá, a gente não vai ter. Então, por isso a importância da gente estar falando sobre o assunto. Olha, eu acho que manter a saúde mental sendo uma pessoa trans nos esportes abarca inúmeros desafios, né? A gente para pensar tanto os critérios, que já são critérios que têm margem para erro, mesmo porque são consideradas características de corpos cis padrão para corpos trans, sem considerar os efeitos da terapia hormonal, né? Porque tem muitos efeitos. A nível de mulheres trans mesmo, até a densitometria óssea, que é um exame que é solicitado anualmente, a densidade óssea cai, então diminui. Então, não tem como dizer que é estrutura. E também pensando na gama de esportes que tem para se praticar, não tem como você dizer que as mulheres trans ou os trans masculinos vão ter vantagem sobre os demais competidores trans nos esportes. E aí tem os critérios do Comitê Olímpico Internacional. Um que eu vou citar aqui também é o critério da Federação Internacional de Natação, que solicita que para pessoas trans participarem para mulheres trans participarem dentro dessas competições, que a terapia hormonal, que toda a transição, todo o processo de transição tenha que ser concluído até os 12 anos de idade. Para além do absurdo, também tem a contradição, né? Já dizem que crianças trans não existem e com 12 anos uma nadadora trans tem que estar já com a sua transição completa para poder competir na natação. E aí, para além de tudo isso, como o Júpiter acabou de falar, tem os projetos de lei antitrans, como o projeto de lei que está tramitando na Alesp desde 2019, que, para além da proibição, né, que quer estabelecer que o único critério para participação em competições seja o gênero atribuído ao nascimento, eles ainda colocam uma multa de até 50 salários mínimos para quem descumprir a regra. Que aí também dialoga com a própria... esses projetos antitrans, nos esportes também tem os projetos que são antitrans dentro para o uso em banheiros, né? Que o projeto do Pavanato também tem essa dinâmica de multas de inúmeros salários mínimos. Eu não me lembro agora especificamente, não sei se são até 80 salários mínimos, é assim. Um absurdo para mobilizar voto, que foi o que aconteceu. Conseguiu ser o mais votado das eleições com único exclusivamente pautas antitrans. Anti-debate de pessoas trans nas escolas, anti-debate de pessoas trans no banheiro, nos esportes, enfim. Criando todo um pânico moral que, infelizmente, é ainda muito abraçado pela sociedade, porque a visão que as pessoas, o senso comum, tem sobre pessoas trans é pautado pela mídia, e a mídia sempre nos retrata como aberrações, como pessoas de outro mundo, como extraterrestres, enfim, de um jeito muito sensacionalista e marginalizante. E, infelizmente, a gente precisa vencer essa barreira e, para além de tudo isso, incluindo o que tem de falta de investimento do poder público, seja na esfera municipal, na esfera estadual e também na esfera federal, para conseguir se debruçar e defender os nossos direitos, também tem a questão da própria política antitrans, essa dinâmica à direita e anti-nossos corpos, os nossos direitos, que acaba influenciando no que seria o investimento das próprias marcas, mesmo investimento privado, que aí acomete os coletivos, os grupos de esporte que se organizam de uma maneira individual. Inclusive, vou até fazer um convite, deixa eu achar aqui só, que vão ter agora, dia 23 e 24, os jogos da Nix Diversidade. Espera aí. Só um minutinho, galera, que eu vou achar esse convite para fazer para vocês. Ó, vão acontecer, ó, Jogos trans da Nix,
que vão ser no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, que é na Rua Pedro de Toledo, na Vila Clementino, ali em São Paulo. Vai acontecer dia 22, 23 e 24. 22 o lançamento, às 19. 23 e 24 o dia inteiro. Vão ter jogos lá de times trans, que são apoiados pela Nix Diversidade, que tem apoio de 2 grandes empresas de esportes. E é isso, né? A gente brigar para defender o fomento através do poder público, que é a nossa obrigação, e contrapor essa narrativa que é pautada pela mídia, pautada por políticos que se aproveitam, que são desonestos, que são desumanos e usam dessa pauta para se promover e acabam angariando aí uma realidade, ressaltando, né, reafirmando uma realidade brutal que é o ódio que as pessoas têm de pessoas trans, sem sequer, muitas vezes, conhecer uma pessoa trans dentro dos seus círculos. Então, o trabalho é difícil, viver é difícil para nós, mas a gente não vai arredar o pé nem deixar esses tempos difíceis e sombrios que a gente está vivendo e que estão se intensificando com toda essa dinâmica antitrans que tem encontrado tanta possibilidade junto às empresas, há grandes nomes, como o próprio Caê falou, dessa escritora. Enfim, e a gente vai resistir e nos fortalecer através da coletividade. E podem contar comigo na Câmara, com a Érica na Câmara Federal, enfim, a visibilidade e a potência da voz contra essa narrativa que nos coloca como inimigas da sociedade. Olha, eu vejo essa questão de ser atleta profissional ainda uma coisa um pouco distante dentro das necessidades básicas de uma pessoa trans se envolver com esporte. O Leonardo Peçanha, que é um homem trans preto do Rio, que pesquisa saúde pública, é formado em educação física, ele tem defendido que, no processo transexualizador, que eu odeio esse nome, parece que vai virar um robô, defender que o esporte, não só a terapia psicológica, né, mas o esporte como uma forma de a gente conseguir ter saúde, né? E então eu tenho pensado muito nessa perspectiva de que, conversando com as travestis mais antigas, de 50, 60, 70 anos, que conseguiram dobrar a estatística, há 20 anos atrás, a gente não saía na luz do dia, né? Então, assim, eu acho que a importância dos coletivos estarem em espaços públicos, como a Minhocão, ocupando quadras de centros atléticos, né, das universidades, é muito importante para a gente colocar o nosso corpo em público, para que as pessoas consigam naturalizar nossa existência e não achar que a noite é o lugar reservado para a gente, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar essa convivência e naturalizar essa convivência para que a gente consiga alcançar outras políticas públicas, né? Tipo, profissionais do esporte serem contratados no SUS para esse processo de acompanhamento da transição, entendeu? Para aí a gente conseguir, de fato, conseguir financiamento para coletivos não atletas profissionais, mas que estão ali propondo atividade. Então, eu acho que muito da convivência dos coletivos tem sido muito importante para a gente se reconhecer, a gente trocar nossas experiências, para a gente não se isolar. Eu acho que muito do início da transição as pessoas acabam se isolando e acham que elas não passam por problemas semelhantes, e eu acho que quando a gente compartilha a nossa convivência, a nossa vivência, a gente acaba até se fortalecendo emocionalmente, a gente tem visão. O Trans no Corre tem perspectivas de formação para pessoas com parcerias no Senac, né? Eu já vi pessoas se formando em processos fotográficos e em outros cursos, e já vi pessoas correndo em outros estados, como no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a iniciativa desses coletivos de fazer parceria com o SESC, de alcançar uma visibilidade, isso eu acho que já é um começo para tentar trabalhar esse passo para ser um atleta profissional, né? Então, quando fez 1 ano do Basquete Trans, a Erika Hilton foi lá na Casa Florescer, ouvir as nossas demandas, ela falou: gente, fazer política não é fazer magia, eu preciso lidar com o poder público, eu preciso lidar com o parlamento, o Senado. Então, assim, são uma série de coisas. Então, os meninos eles puderam compartilhar como
antes de eu entrar, né, eles falaram, olha, a gente já apanhou na quadra pública, entendeu? Homem cis indo para cima da gente. Então, assim, a gente precisa de espaços seguros para a gente conseguir minimamente ter prazer, lazer, né? Que isso é tão tirado da gente, é tantas demandas, tipo, trabalho, escala 6x1, transição, às vezes você tem corte de verba de hormônio, você não consegue fazer a sua transição, e aí vem disforia, aí vem o isolamento. Então, assim, são uma série de questões que até eu acho que a população cis tem dificuldade de praticar esporte, entendeu? Então, eu acho que é uma série de discussões que precisam ser, como a escala 6x1, precisa ser abolida para a gente ter lazer, né? A gente ter tempo para a gente construir nossas coletividades, né? E eu acho que o esporte essa possibilidade de a gente abrir e criar esses espaços, assim, né? Então, Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas para mim acho que é muito. Agora são corpos trans que estão sendo atacados, mas há pouco tempo atrás, pensando nisso, né? 100 anos não é muita coisa, se a gente para para pensar na humanidade. As pessoas negras eram impedidas e ainda hoje existem estereótipos raciais, né? Que as pessoas negras correm mais, pessoas negras têm mais força. Na década de 70, era crime mulheres jogarem futebol. Então, imagina, se a Marta tivesse aparecido 30 anos antes, a gente não teria esse fenômeno que é a Marta. Não teria o fenômeno que é a Johnson e a Dudinha, que agora, com 19 anos, estão marcando gol e comemorando ao lado da rainha do futebol. Então, agora, escolheram a gente, mas, né, outros corpos já vieram antes. E aí é muito doido que as pessoas não enxergam a transfobia. Mas vamos trocar? A galera fala isso, por que vocês não criam uma liga só para vocês? Hoje, 2025, ainda uma sociedade racista que a gente vive. Se a gente falasse isso para uma parcela da população negra, seria racismo, certo? Acho que ninguém tem dúvida que você segregar uma população unicamente por um viés ideológico e transfóbico, racista nesse caso, é crime, né? E é isso. No Brasil, a transfobia é crime. E parece que as pessoas esquecem isso, né? Lá, realmente, onde a desquerida mora, em Londres, não é crime. Lá ela faz tudo que ela pode fazer, mas no Brasil é crime, e aqui a gente tem que respeitar isso. E falando sobre essa questão hormonal e tudo mais, as pessoas esquecem que mulheres cisgêneras têm testosterona. Mulheres, vocês têm testosterona no corpo de vocês, sabe? É uma coisa muito doida. E entrevistando a Tiffany numa das vezes, ela falou que hoje a porcentagem de testosterona dela está inferior ao que uma mulher cis tem, só que ela não pode fazer reposição. Então, assim, além da transfobia, mexer na cabeça dela, né, que o mental tem que estar bem. Ela falava muito também que ela fala nessa série, acho que foi no Reflexões, na verdade, que ela falou para mim na entrevista, que se ela está bem é por conta dela ser uma mulher trans. É a vantagem. Se ela está mal é porque ela é uma mulher trans e mulheres trans não jogam. Então, assim, em que momento que a Tiffany vai ser enaltecida pela atleta que ela é, resiliente? Infelizmente, a resistência, né? Ela não deveria ter tanta resistência. E citando o Léo, acho que o Léo está nessa série também. Eu vou até fazer um convite aqui. Quem tiver com celular, entra já no YouTube, digita Atletrans ESPN. São 4 episódios de 5 minutinhos. 20 minutos ao todo, que, para mim, não tem como falar de atletas trans no esporte hoje sem ter o Léo Peçanha, que ele é um pesquisador, ele tem um livro sobre isso, né? O Léo está nessa entrevista também. A gente pensou, tem vários coletivos hoje, times de meninos trans no Brasil, aqui em São Paulo a gente tem vários, né? A gente já citou aqui o Espartanos, os meninos bons de bola, mas no Rio também tem um movimento muito legal, e a gente foi para o Rio para entrevistar um desses times. Aproveitou que estava lá, falei, Léo, dá um pulo aqui no campo, né, porque a gente precisa te entrevistar também. E é isso, a gente tem hoje, a galera está pensando. E eu estou começando a idealizar lá na ESPN agora, porque eu acho que 2022 foi lindo, o Atleta Trans, a gente falou que tinha que ser falado, mas depois só piorou, né? Nos últimos 3 anos. Parece que tem mais ataque, mais projetos de lei, a galera tem pautado mais esse ódio, essa transfobia contra os nossos corpos. E uma coisa que me preocupa muito é a quantidade de atletas incríveis que a gente está perdendo por conta da transfobia. Eu vou citar aqui um nome que ele está na Atleta Trans, a gente entrevista ele, também foi entrevistado no Reflexões, que é o Marcelo. O Marcelo, ele começa a transição dele lá em 2019, mais ou menos, e, na época, ele jogava no Corinthians feminino, era o artilheiro do Corinthians feminino, que ainda não era o Corinthians que ganhou tantos títulos, mas já estava começando, né, a mostrar que era esse Corinthians hegemônico, estruturando o futebol feminino no Brasil. Ele precisou abandonar, porque ele se entendeu enquanto um homem trans. Tentou, fiquei sabendo, né, conversando com a galera, que a Cris Gambaré
por que o Corinthians feminino é essa potência? A seleção vai ganhar a Copa do Mundo feminina, tá? Me cobrem. A gente vai ganhar a Copa do Mundo feminina aqui em 2027, porque o Arthur Elias está lá no comando. Mas o Corinthians foi essa potência porque tinha um nome de uma mulher, né, incrível, que é a Cris Gambaré. A Cris, ninguém entende de futebol feminino no Brasil como a Cris Gambaré. Ela era coordenadora do Corinthians, agora está coordenando a seleção feminina. Ela chegou a tentar ajudar o Marcelo, porque, assim, no futebol masculino, não vejo um homem trans jogando no futebol masculino nos próximos sei lá quantos anos. Dói pensar isso, né? Porque eu queria muito ter alguém ali, mas isso é tão violento que é isso, os caras não podem se assumir gays ou bissexuais, sabe? O Richarlison precisou aposentar do futebol para contar que era um homem bissexual. Então tem um ódio que é tão grande que, assim, com certeza existem, né, gente? Não é possível que aquele monte de homem no vestiário é tudo hétero. Estão querendo enganar quem, né? Não existe, é impossível. Mas eles não podem se assumir, porque corre o risco até dentro do vestiário de sofrer violência, das arquibancadas. Então, assim, o futebol ele é LGBTfóbico no geral. Então, infelizmente, o Marcelo não ia ter espaço no futebol masculino. Mas a Cris tentou falar, para você não deixar de ser atleta, tem vários campeonatos na várzea. Porque, assim, o futebol masculino é uma porta absurda, né? Hoje, para mim, é muito doido, né? Agora que eu estou trabalhando mais com futebol masculino, qualquer jogador hoje pode ser desconhecido. Você não tem venda entre atletas por menos de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais é, tipo, sabe... Pelo amor de Deus, é muito dinheiro, mas é qualquer atleta. Então, os grandes atletas é quase bilhão que bate. Então, tem muito investimento, tem muita visibilidade, é uma coisa absurda. Mas, ainda assim, quantos jovens que vêm das nossas quebradas que não conseguem estar nesse esporte de alto rendimento porque a competitividade é muito grande. Então, eu fico pensando também que eu acho que é segregador falar para a gente ter as nossas próprias ligas, mas, quando a gente pensa que esses projetos também são projetos sociais, a gente tem uma Rebeca Andrade hoje porque, há anos atrás, criou-se esse projeto pensando em pessoas periféricas e negras, né? Então, talvez, no futuro, eu fico pensando que todos esses projetos que a gente citou aqui hoje, em qualquer área, seja no futebol, seja no basquete, seja no vôlei, vão, talvez, ser esses projetos para, no futuro, essa pessoa vai entender, né? Vai ter esse acesso que, por fora, talvez ela não teria, para, no futuro, a gente começar a vender esses nomes também para essas grandes, né? Esses grandes times, grandes ligas. Então, eu espero que seja muito esse caminho. É importante você ter trazido a questão, né, da quantidade de mulheres mesmo nos esportes hoje, né? Tipo assim, na década de 70 era proibido mulheres jogarem futebol, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem grupos, principalmente de feministas radicais, ou vão falar do feminismo raiz, né? Ou vão falar o verdadeiro feminismo, né? Prestem muita atenção nesses discursos. Porque essas mulheres cisgêneras, elas utilizam do feminismo, né, como um pano de fundo para cometer transfobia. E para utilizar do discurso de que, mas as mulheres de verdade, as mulheres cis, elas não ocupam os espaços dos esportes, e se uma mulher trans for participar, vai estar ocupando o lugar de uma mulher de verdade. Olha o discurso. É esse o discurso, basicamente. Vai vir floreado, vai vir com um toque acadêmico, vai vir com uma fala mansa, muitas vezes, falando, né, das mulheres ocuparem esse espaço, ou de proteger o lugar das mulheres, como a presidente do COI agora, né? Porque é um discurso, uma narrativa que visa excluir mulheres trans, travestis dos esportes, e aí pessoas trans no geral, né? A gente sabe que, por mais que o COI ou as federações não coloquem muitas imposições para pessoas trans masculinas participarem das competições, ainda é difícil ver, por conta da invisibilização, por conta mesmo do estigma que é colocado, né, para corpos trans masculinos de participarem. Mas prestem muita atenção nesses discursos, porque numa de tentar defender as mulheres, prestem atenção como se realmente defendem as mulheres. Prestem atenção quantas mulheres trans e travestis, pessoas transfemininas, estão caminhando ao lado de quem fala um negócio desses. Porque se é para incluir as mulheres, num geral, tem que incluir pessoas transfemininas também. A gente está falando de feminilidade num geral. A misoginia, o machismo, o patriarcado, ele é anti-mulher num geral. Ele é anti a feminilidade no geral, né? O futebol ele é um culto masculinista. Não é que ele é um lugar difícil para as pessoas. Ele foi projetado para ser assim. O masculinismo se cresce dentro do futebol, da cena do futebol que a gente tem hoje no Brasil, porque ele foi projetado para isso. É um culto mesmo, a masculinidade hegemônica, violenta, que o patriarcado produz, né? Isso é sistemático, né? É simbólico, é sintomático,
da nossa sociedade. Então, tomem muito cuidado com esses discursos, tá? A gente sabe quem são as pessoas que defendem esse discurso, por mais que não pareça. Por mais que, na hora de falar sobre feminismo, sobre mulheridade, sobre masculinismo, essas pessoas sejam muito legais, parecem que estão do nosso lado, não estão. Não estão. Porque o feminismo radical, ou o feminismo raiz, esse daí, que é financiado pela J.K. Rowling lá no UK, lá, né? United Kingdom, Inglaterra, por mais que seja, isso aí é financiado por ela lá e bate aqui também. Porque uma das feministas radicais foi processada pela Erika Hilton, porque criticou que a pessoa mais votada em São Paulo, uma deputada mais votada em São Paulo era um homem, na verdade, foi processada, pediu exílio político na União Europeia. E conseguiu. E está sendo colocada como a primeira pessoa politicamente exilada no Brasil. E aí isso dá respaldo para a extrema-direita colocar como se o Brasil está virando uma ditadura. Porque temos exilados políticos. Sendo que ela é só uma transfóbica safada. Né? Vamos, convenhamos. Então, esses discursos do feminismo radical, eles são protofascistas. Eles andam lado a lado. Não, nós vamos chegar lá. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. A transfobia ela não tem nenhum embasamento acadêmico para existir mesmo. Nenhum lugar. Fala que é a biologia. Não existe. Nem a biologia mesmo defende essas paradas. Tudo isso é negacionismo histórico, científico, da nossa realidade. Não é à toa que o Pavanato é a maior radfem que existe, porque ele defende os mesmos princípios. A questão é que está se escondendo no feminismo radical. E por que está se escondendo no feminismo radical? Porque o feminismo radical que está dando pano para essas pessoas se esconder lá dentro? Por que é no feminismo radical, então, que está se levantando essas discussões? Por que é no feminismo radical, então, que a gente tem a Mátria, por exemplo, perseguindo existências trans, sendo financiadas para perseguir existências trans? Eu entendo o seu ponto, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque nesse espaço ninguém está olhando para existências trans. Eu boto fé que tem que falar de pedofilia. Várias vertentes feministas falam. Inclusive, quando a gente vai falar de abuso, violência infantil, uma parte de pessoas trans está dentro dessa estatística e nem chega a informação. Então, por que o feminismo radical permite isso? Por que é no feminismo radical que a gente vai encontrar esse respaldo? Porque existe, primeiro de tudo, uma legitimidade de um discurso que privilegia apenas mulheres cisgênero e brancas.
Por mais que existam, sim, mulheres feministas radicais que são negras. Tá? Ninguém está falando isso que não existe. Mas existe um respaldo. E é uma rede financiada pela J.K. Rowling, por Fêmen, que, né, antigamente, Mátria. Então, a gente tem instituição hoje financiando esses discursos. Não é à toa. Firmeza? Então, se você se diz, bate no peito e bate, ah, não, eu sou feminista radical, beleza, então vai cobrar se estão do seu lado reproduzindo esse bagulho aí, certo? E eu não tenho que ser cobrado, não, de estar falando um bagulho que é verdade, que acontece todos os dias. Não, firmeza? Eu entendo o seu ponto. Mas aí, eu acho que sim, tem que falar, porque foi o protofascismo que apropriou da teoria feminista para poder se respaldar dentro dela e perseguir pessoas trans. Tem que falar, mano. Oi? Quem? Mas ele fala as mesmas coisas. Vamos deixar esse debate, às vezes, para a hora que começar as perguntas, senão vai ficar muito uma troca. E é isso, né? Tanto feminismo radical quanto fundamentalismo religioso pode ter um ou outro grão ali que se salva, que não é conivente com o tanto de barbárie e de transfobia e de misoginia, enfim, e de todas as problemáticas que tem dentro dessas correntes, mas o Júpiter já trouxe aqui de uma maneira muito fácil de compreender qual que é o problema. Tem que cobrar os pares dentro do coletivo. A mesma coisa, sei lá, as católicas pelo direito de decidir. Estão ali dentro de uma igreja, de uma instituição que já reproduziu e perpetuou e construiu um monte de violências que inclusive colocaram como... que inclusive violentaram muitas mulheres e ainda são reproduzidas no nosso modelo de sociedade de hoje. E aí a cobrança tem que acontecer ali dentro. Não dá pra gente ficar, nós aqui, as pessoas trans que estão no centro do alvo, que são as principais vítimas, ficar catando, separando o joio do trigo dentro do feminismo radical. Não, isso aí tem que ser feito por lá mesmo, e aí fica essa reflexão. Agora, voltando pra questão que nós estávamos falando... Não, é isso, porque, gente com posicionamento errado tem em todo lugar. Mesmo dentro da própria comunidade trans, gente. Eu defendo pessoas trans escrotas, é isso. Tem que ter. E isso não dá margem pra se utilizar de transfobia a hora que tiver. Na própria Câmara tem um homem trans que tem posicionamentos políticos completamente contrários ao meu. Agora, por causa disso, eu vou tá validando que ele sofra transfobia ali dentro? Jamais. Jamais. Tem que ter ética na hora. Discernimento, ética na hora de construir as nossas lutas. Agora, até me perdi um pouquinho de qual que era o centro da questão. Mas, enfim, gente, eu acho que para a gente contrapor a esse discurso de senso comum, o caminho mais correto mesmo é a gente ler as nossas produções acadêmicas, que a muito custo são produzidas, né? Para além do Leonardo Peçanha, que tem esse trabalho fundamental no Rio de Janeiro, também tem o Lucas Najar, e de Porto Alegre, que também produz sobre. Eu acho que a leitura de pessoas trans sobre os temas e na construção acadêmica é fundamental. Temos ali também Sofia Fávero, que é uma doutora em psicologia social, tem muitos livros publicados. Vou divulgar aqui também uma poetisa que me deu um mimo a hora que eu cheguei, que é a Nayá Curumim, que está vendendo o livro dela aqui, que é Bromas Leves para Peitos Pesados. Então, quem puder fortalecer, lê, vamos que vamos. E essa consequência da transfobia, essa transfobia institucionalizada, também atinge as pessoas cis, como já foi falado aqui na mesa. Inclusive, também lembrar do caso da fisiculturista Kelly Moraes, no Recife, que foi retirada do banheiro dentro de uma academia por um casal que estava pautado no fundamentalismo, achando que ela era uma pessoa trans. Então, eu acho que, no todo, a gente precisa nos conscientizar e também entender que que a luta não é construída apenas pelo movimento trans e travesti para defender os nossos direitos básicos e fundamentais. Eu acho que a neutralidade é um lugar muito confortável, então a cisgeneridade precisa sim se posicionar. Viu que o caminho que está sendo tomado é um caminho completamente desumanizante, brutal, tem que se posicionar para que a gente consiga contrapor, passar também por esse momento difícil, que enfim, né?
Difícil para a gente sempre foi, mas agora nós avançamos muito em direitos, mas agora temos esse levante da extrema-direita que diz, não, até vocês chegarem até aqui de maneira nenhuma. Não à toa nós vemos o que tem acontecido agora com a própria deputada Erika Hilton, o tanto de ataque que tem acontecido sistematizado, e isso por quê? Porque uma travesti negra ocupar o cargo de poder e ter a influência que ela exerce, não só dentro da política, mas em qualquer lugar que ela esteja, é inaceitável para uma cisgeneridade, para uma classe dominante que fala, não, de maneira nenhuma, como pode? Como pode estar uma travesti eleita com tudo isso de voto, com tanta mobilização em todos os lugares que ela ocupa? Então, eu acho que a gente precisa colocar a mão na consciência mesmo e contar com o apoio e o bom senso da cisgeneridade, que não vai ficar confortável ao ver o tanto de absurdo que tem se perpetuado ao longo dos dias aí agora com essa ascensão da extrema-direita pró-Trump, que é aquela ameba laranja do lado de lá. Olha, esse caso que você citou da Kelly, eu fico pensando muito também a questão racial, né? Porque as mulheres negras foram tidas como não mulheres, né? Então, eu acho que o motivo desse incômodo da nossa presença no esporte é que a gente é taxada de menos mulher, menos feminina, porque o esporte masculiniza, né? Esse estereótipo, né? Então, eu acho que tem uma dificuldade de a gente construir saúde mental para conseguir permanecer nesses espaços do esporte. E eu acho que justamente a gente tem que começar realmente a dar atenção à nossa produção científica e deixar de lado a opinião cisgênera sobre os nossos corpos, né? Não cabe a cisgeneridade discutir sobre os nossos corpos, porque são os parâmetros de vocês, não são os nossos parâmetros. Então, a gente está construindo nossos parâmetros através da produção científica, né? Então, eu acho que os coletivos estão construindo parâmetros nossos, né? Então, eu acho que é por aí assim que a gente vai conseguir construir uma saída, né, de muita luta, muita resistência no Parlamento, no Senado, mas também de conseguir proliferar mais coletivos no Brasil inteiro, né? Eu espero que tenha uma liga, um atleta trans no Brasil inteiro, assim, uma Copa trans, sabe? Tipo, o Brasil inteiro participando. Eu acho que isso vai ser um momento muito bonito de acontecer, né? Então, eu acho que também com as universidades, ter atléticas de universidades apoiando isso, né? Investimentos acadêmicos para esses coletivos, eu acho que é uma forma de a gente conseguir chegar nesse lugar de profissionalizar pessoas trans no esporte, assim. Então, eu fiquei pensando, tipo, 35 anos, qual a capacidade de eu me tornar uma atleta agora, nesse momento? A corrida é a única possibilidade, né? Tipo, porque eu ganhei uma admiração do levantamento de peso olímpico, assisti às modalidades, né? Pessoas gordas, mulheres, demonstrando que tem força, né? Independente do físico, né? Porque a gente vive um culto à estética, né? A gente vive uma performance da estética também, e eu acho que isso muito afasta as pessoas trans de pensar o esporte como bem-estar e saúde, né? Eu pratico esporte para existir, né? Eu preciso me movimentar, eu preciso ter autonomia com o meu corpo, e isso não se fala. Então, eu acho que a importância dos coletivos é perceber a gama e diversidade de transmasculinos que não aquendam os seus peitos com faixa e poder... a gente está confortável com a gente mesmo, a gente parar de se odiar, né? Eu acho que o esporte é uma forma de a gente olhar nossos corpos, sair um pouco da cabeça daqui, né, dessa psicologização da transexualidade, da travestilidade, e pensar que a gente tem um corpo e a gente precisa fortalecer esse corpo, né, de alguma forma. Uma coisa que eu fico pensando, eu acho que assim é super válido a gente defender a presença de mulheres nos esportes, mulheres cis. Mas por que são as pessoas trans que são atacadas e não o Neymar? Porque a Marta, ela é 6 vezes melhor do mundo. Ela recebe 5% do salário dele, sabe? Menos de 5%, na verdade, porque eu estava fazendo umas pesquisas lá certinhas. A Marta, ela recebe coisa de $33 mil para jogar no Orlando Pride, que dá o quê? Convertendo hoje, 100 mil reais, 200 mil reais. Tipo assim, é a Marta.
Sabe, R$ 150.000 a Marta ganha. E o Neymar ganha para jogar agora na Arábia, que ele não jogou, né? Foi lá para pegar dinheiro dos árabes também, porque ele não é idiota. São os torcedores do Santos, que ainda compram camiseta dele. Mas ele foi lá para ganhar bilhões. E quem que é um amiguinho dele que fica tirando foto? Nicolas Ferreira. Quem que é o mito dele que ele faz live? Bolsonaro. Então, assim, por que são as pessoas trans que estão sendo atacadas e não os Neymares que estão ganhando bilhões de dinheiro, sabe? Então, quando a gente pensa no esporte no geral no Brasil, é isso. A Tiffany, por exemplo, lembro que ela me falou, quando ela veio jogar no Osasco, ela não veio pelo dinheiro, porque uma atleta que joga hoje no vôlei feminino, elas não estão pelo dinheiro. Aí, como que elas conseguem se manter? E o futebol feminino, ainda bem que isso tenha acontecido agora. As marcas começaram a perceber, e olha que louco, a gente está em 2025, só agora a primeira chuteira pensando no pé de mulheres cisgêneras foi criada. Sabe, elas tinham a última Copa foi a primeira Copa que a seleção brasileira tinha uma camiseta dela, né? Há pouquíssimo tempo atrás, como que as meninas jogavam? Sei lá, a camiseta do Romário que ficava pequeno ia para a Cristiane, que é o mesmo número, sabe? Então, essa é a realidade do esporte para além do futebol masculino no Brasil. Então, a gente tem que brigar contra as pessoas certas. Quem está tirando esse dinheiro é o futebol masculino, não é o futebol feminino, não é o vôlei, até o vôlei masculino, né? Porque isso tem esses parâmetros da sociedade. Eu sou da época até entregar a idade aqui, né, o primeiro jogo de futebol feminino que eu fui foi em 2009. Vi Marta, vi Formiga e vi Cristiane, as três em campo naquele dia. A Marta, ainda bem que a gente vai ter ela mais uns 2 anos, que ela não vai se aposentar antes da Copa, não. Ela está proibida. Vai jogar até tá com 39 e aguenta até 40, né? Ela aguenta até 41, se for preciso, para levantar essa taça aqui no Brasil. Mas, e na época, assim, eu paguei acho que R$ 10 para ver a seleção brasileira no Pacaembu. Não estava cheio o Pacaembu. Aí eu lembro que eu já brigava naquela época, não, o futebol feminino vai crescer, a galera não, porque não dá dinheiro, não tem audiência. A Eurocopa agora estava sendo transmitida pela Cazé, o jogo que tinha menos visibilidade era 400 mil pessoas assistindo simultaneamente. O Corinthians feminino conseguiu colocar no último jogo do Brasileirão o título, né, que foi o Hexa delas, na Neoquímica Arena, 42 mil pessoas às 11 da manhã, porque tem isso, né? Elas jogam em horários absurdos. Teve alguns jogos do masculino, aconteceram 11 da manhã no ano passado, nossa senhora. Aí reclamaram do sol, reclamaram da bola, reclamaram de tudo. Todos os jogos delas são 11 da manhã. O mais cedo que elas entram é 4 da tarde, que o sol está torrando na cabeça. Sabe? Então, assim, 11 da manhã tinha 40 mil pessoas para ver o futebol feminino. Então, a gente tem que parar de atacar pessoas trans no esporte. A gente é isso, né? Por que a Erika Hilton é esse fenômeno? Porque quando ela chegou lá, a gente sabia que ela ia ser esse fenômeno, né? Mas a generalidade não imaginou que a luta dela ia ser a escala 6x1. A galera achou que ela ia estar lutando, porque é isso, quando a gente fala da população trans crescer, todo mundo vai crescer também, né? Aquele rolê que a Angela Davis sempre fala, né? Como a mulher negra ela avançar, a sociedade vai avançar junto. É a mesma coisa para corpos trans, né? A gente só vai conseguir ter esse avanço quando as travestis pararem de serem mortas na rua. Né? Porque o Brasil, pelos, sei lá quantos anos que eu já perdi as contas, 16º ano consecutivo, é o país que mais mata a população trans. Mas quem está errado é a Tiffany de estar competindo, não o Neymar de estar ganhando bilhões, sabe? É isso que me irrita. E no meio esportivo é um absurdo, você não pode falar do Neymar. Ele é um cristal intocável, porque eu sempre falo, né, ele, para mim, é a maior diva pop que tem, porque aquele fandom de diva pop, que ela vai desferir o ódio se você falar dele, é o fandom do Neymar. E é tudo homem, esse gênero, sabe? Então, acho que eu vou abrir para as perguntas agora, que a gente tem acho que mais uns 20 minutinhos, talvez. O futebol masculino é um espetáculo homoerótico. Sabe? Então, o futebol masculino é um espetáculo homoerótico, né? Então, é isso, né, gente? Vamos abrir para perguntinhas. Acho que umas 3 perguntinhas. Quem quer fazer perguntas? Perguntas? Oi, gente, tudo bom? Bom dia. Eu sou o Henrique, eu faço parte do Basquete Trans hoje. E conheci algumas pessoas aí. Na verdade, assim, não tem um ponto específico sobre o esporte, é uma coisa que aconteceu com a gente recentemente. Chamaram a gente para um campeonato trans, só que deram uma condição que a gente deveria... Assim, nós já somos segregados, temos que fazer os nossos próprios times, jogar só entre a gente. E deram a condição que a gente teria que segregar mais o time. Então, teria que fazer um time feminino e um masculino para conseguir jogar. E aí a gente recusou, a gente não vai ter basquete nesse campeonato que eles vão fazer. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Enfim, só trazer para a discussão. É doido, né, como essa perspectiva da categorização masculina e feminina, ela é completamente cisgênera, né?
Não dá para você colocar isso numa perspectiva trans, porque você exclui completamente corpos não binários, né? Então, não adianta muito, né, essa categorização aí, ela é muito binária, e essa binaridade ela é cisgênera também, cisnormativa, né? Então, não cabe numa competição trans colocar isso, porque aí você delimita, exclui, né, silencia esses corpos. E, gente, pelo amor de Deus, a gente só quer existir, só quer competir, né? Se existe uma possibilidade de fazer times mistos, né, é em categorias trans. E sim, super dá para fazer, né? E o time misto ele existe também no tênis, por exemplo. Por que que no esporte nosso, né, pensando, não um esporte nosso, mas um esporte praticado por pessoas trans, a gente tem que segregar por gênero? E acho que o Júpiter falou tudo, você exclui pessoas não binárias. Eu fico pensando, se quando o Kim fez a transição, ok, se a pessoa tivesse entendido um homem trans, teria que não estar mais no futebol feminino, mas o acolhimento que Kim tem, todo jogo do Canadá tem a bandeira trans ali. A galera compra a camiseta com o nome de Kim, sabe? Teve Tóquio, foi 2021, né? O Canadá ganhou a medalha de ouro, Kim estava lá com a camiseta belíssima do Canadá com a bandeira trans, sabe? Então é isso. A gente não tem como a gente tentar essa segregação, porque a gente vai estar excluindo entre a gente, que é mais absurdo ainda. Eu entrei mês passado no Oceanes, que é um coletivo de pessoas trans, criado por travestis e pessoas trans NBs, né? E a gente tem jogado de forma mista, né? Não nos campeonatos, mas assim, a gente chamou um time de meninas cis para a gente jogar e tem pessoas não binárias no nosso time. Então, assim, eu acho que também é questão do cuidado, né? Eu acho que pessoas transfemininas e NBs, quando estão na quadra, eu senti que tem um cuidado em relação a não lesionar o coleguinha, né? Eu acho que o futebol, como é uma modalidade que tem muita lesão, às vezes um mau jeito na perna, você acaba se machucando. Então, você ter alguém que é um treinadora, para preparar a gente na quadra, é muito importante ter esse acolhimento. E eu acho que a gente, justamente, voltar a falar, a gente precisa criar os nossos critérios de competição, né? E eu acho que não cabe mais a gente separar time masculino e feminino por conta disso, que não faz sentido para a nossa realidade trans, né? A gente não está competindo para ganhar trocentos milhões de dólares. A gente está competindo porque a gente tem prazer em estar ali com um coleguinha, com uma colega, criar amizade. E eu acho que tem a importância dos coletivos também. A gente fazer reuniões para levar lanches, comida, socializar, para além da questão do treino em si, mas a gente criar vínculo afetivo, entendeu? Eu acho que o futebol tem essa, eu acho que o futebol, outros esportes têm essa potência de a gente criar esses vínculos afetivos que é tirado da gente. Então, basicamente, eu penso dessa forma. Então, não faz sentido. Sinto muito de você não estar participando. O Basquet Trans, eu acho que é infeliz essa organização de excluir um time que está jogando tão bem, né? Eu acho que eu demorei um ano para conseguir desenvolver bem no basquete, porque o basquete eu tinha 17, a última vez que eu joguei, comecei a jogar no Basquet Trans com 32, olha quanto tempo distante do basquete. Então, eu fico pensando nessas coisas, assim, sabe? Mais perguntas? Oi, gente. A minha voz está um pouquinho ruim, mas acho que está para ouvir bem. Não é muito bem uma pergunta, né? Mas, bom, primeiro de tudo, saudar todo mundo que está na mesa, né? E essa questão que foi trazida do apagamento trans é também muito necessário a gente falar do próprio apagamento não binário também, né? Tem uma pessoa não binária na mesa, inclusive o Júpiter, né? E isso é uma coisa que a gente tem que trazer também para as outras áreas, né? Para as outras questões, né? Que não é só nos esportes. Eu esperava pelo menos chegar aqui e encontrar um banheiro unissex, por exemplo, sabe? Enfim, né? O que eu já li a respeito é que muitas pessoas trans não binárias trazem dessas questões da divisão
é que tem muitos esportes que faz mais sentido separar por altura, semelhança de altura e de peso. Isso não é à toa que é uma questão trazida mais por esses corpos, porque esses corpos já estão questionando uma divisão arbitrária, que é a divisão de gênero, né? Enfim, né? Então, esses corpos estão trazendo justamente essa nova forma de entender os esportes. Por que o negócio não foi questionado até então? Ou, pelo menos, questionado com muita força, né? Mas é interessante, ao mesmo tempo, também ocupar espaços, né? Existiu o esporte feminino, foi uma resposta à centralização masculina, né? E, às vezes, eu também fico me perguntando, não sou tão contra, assim, existir esporte só transmasculino, só transfeminino, não binário, sabe? Não sou tão contra, assim. Mas misto também é mais interessante também, né? E as coisas podem existir ao mesmo tempo com uma questão crítica de essas outras divisões aqui hegemônicas. Faz sentido? Eu acho que o caminho é bem por aí mesmo, né? E é muito bom ver que são os nossos corpos que estão fazendo isso, né? Bom, eu não sou exatamente dos esportes, né? Mas, enfim. Mas eu também vou perguntar o que vocês acham também. Isso já foi meio que perguntado, mas, assim, especificamente, vocês acham que uma categoria não binária, junto com a masculina e feminina, integrando pessoas transmasculinas e transfemininas aqui, mais a categoria não binária, também faz um sentido? Mesmo que seja só uma redução de danos? Sim, perguntando. É realmente uma dúvida minha mesmo. Olha, tem a Muscle Brasil, que é uma competição de fisiculturismo para pessoas trans não binárias. Tem as categorias transfemininas e transmasculinas. Eu acho que é uma tentativa, a nível profissional, de trabalhar especificidades de corpos trans, né? Então, eu vi, eu acho que a primeira proposta dentro do esporte profissional, como fisiculturismo, de ousar fazer isso, porque eu nunca vi nenhum outro esporte criar categorias específicas dentro de uma modalidade esportiva. Então, a gente tem... mas é isso, é um esporte de alto rendimento, é um esporte que tem um investimento muito alto, e é muito tempo, é muito investimento emocional também. Então, assim, tem trans masculinos, homens trans que competem só para experimentar, para ver se é a vibe, mas exige muito do corpo também. Então, às vezes, não sei, eu acho que tem essas questões do esporte de alto rendimento ser uma coisa que é muito inalcançável, entendeu? Tipo, porque exige muito da gente ter um comprometimento não só de tempo, mas demanda muito do físico e do mental, né? Então, eu sou de acordo de a gente conseguir entrar em categorias mais democráticas, mais que seja possível a gente estar presente, e não a gente se sacrificar a nossa saúde mental e física para estar ali, para provar alguma coisa, né? Então, eu penso o esporte dessa forma, né? Eu não acho que é sobre autossacrifício o esporte, eu acho que é sobre justamente bem-estar. Olha, eu acho que o critério de peso e altura é um critério show. E a gente tem que tomar cuidado também com como as pessoas se apropriam das pautas para endossar o pânico moral. A questão da não binariedade mesmo, e também repensar nos critérios éticos da própria produção de ciência e da produção legislativa, pensando em não binariedade, quando a gente vê o que é o circo, o auê, a mobilização que se fazem contra a própria linguagem neutra, que oferece risco a quem, né? Mas ainda assim consegue mobilizar dinheiro público e debate dentro de casas legislativas, pensando nesse critério. E também acho que o time misto também, eu acho que é uma solução também muito importante, mas se a gente parar para pensar, que é até uma crítica, assim, se a solução que a cisgeneridade dá para pessoas trans dos esportes é que nós estejamos de fora, então vamos fazer o time misto, e eu quero investimento para que nós possamos juntar toda a comunidade trans dentro dos esportes, para que a gente tenha centros olímpicos, valorização dos nossos atletas, e que a gente possa também construir uma realidade paralela, né, dentro dessa modalidade. E pensando nos critérios que são exigidos
pedidos para que a gente participe dos esportes como está dado é o que a Yala bem falou. Realmente, nós temos uma burocracia, um preconceito muito grande, e é difícil até mesmo para as pessoas trans que eu não acredito que exista pessoas trans binárias, mas é sobre, né? Estamos aí, estamos tentando. E acho que a não binariedade é uma realidade de todas as pessoas trans, mas em certo ponto. Mas aí tem que resistir, ver até onde a gente consegue buscar saúde mental e a possibilidade de pertencimento dentro dos esportes, que é isso que a gente está tentando, cavando, construindo aqui a muito custo. Só falando rapidinho dessa questão da altura, teve uma imagem que viralizou muito nas Olimpíadas, que é do Wembayama, que o querido tem 2,26 m, jogador da NBA, que ele, perto dos caras de 2 metros, parecia criança perto dele. Então, assim, isso não é vantagem? Porque, assim, para você, como que você vai dar um toco num cara que de 2,26 m, né? Mas aí, como é homem cisgênero jogando, ninguém fala de desvantagem, mas vai ser uma travesti de 2,26 m para ver. Exato, né? Eu acho que criar cada vez mais espaços para pessoas não binárias, que sim, eu concordo com você que a transgeneridade ela não cabe dentro da binaridade, né? Mas a gente encontra muita resistência, muita reprodução de binarismo dentro da própria comunidade. Isso é muito triste mesmo, porque acaba excluindo pessoas não binárias, porque acaba violentando esses corpos, essas existências, e a gente existe. A gente está ali para trazer outras perspectivas sobre gênero, inclusive, né? E é isso, ninguém sai perdendo quando a gente inclui pessoas não binárias, quando a gente fala sobre não binaridade. Inclusive, a gente acolhe uma parcela dessa comunidade que é constantemente atacada, constantemente violentada, e que espirra essa violência contra pessoas não binárias em toda a comunidade trans, por mais binário que essa pessoa possa se dizer, né? Então, eu acredito que, sim, pode ser uma solução para pessoas não binárias criarem as próprias categorias e tornarem essa discussão sobre gênero nos esportes mais acessível, mais inclusiva, né? Igual os caras falando assim, mas uma mulher não pode lutar, um homem não pode lutar contra uma mulher. Tá, mas de que mulher e de que homem estamos falando? Todos eles têm o mesmo corpo, o mesmo tipo? Né? Porque o Pavanato é um cara que adorava falar, né? Porque mulheres não podem lutar contra homens. Tá, então você é homem, só por você ser homem, você lutaria contra uma lutadora profissional aqui agora? Não lutaria, porque você ia ser amassado, né? Amassado. Adoraria ver? Adoraria. Né? Ia ser um deleite, assim. Mas ele não tem coragem, é só fala, né? Então, a gente podia até levantar uma hashtag luta Pavanato para ver se ele vai, né? Seria ótimo. Mas ele vai conseguir um atestado, a gente já sabe como é que funciona. Mas é isso, né, gente? Eu acho que conforme a gente vai discutindo essas coisas, vai trazendo essas pautas, é importante também resistir dentro desses espaços da própria transgeneridade, que já é um espaço segregado da cisgeneridade, a gente já está lutando por inclusão ali, e ali existir como corpos não binários também é um nosso direito. As pessoas não binárias sempre fizeram parte da luta trans, sempre puderam se dizer dentro desses espaços, porque é legítimo, porque faz todo sentido, mesmo que existam pessoas não binárias que não se vejam nesse lugar, e está tudo bem também, mas é um direito nosso, e é isso. Isso é muito doido, né? Acho que quando vem esse discurso, mostra que a pessoa não entende nem de esporte, porque todo esporte de luta é dividido por categoria. Peso leve não sei o que lá, o peso pesado. Não tem como uma pessoa que tem 100 quilos competir com uma pessoa de 50, isso é óbvio, né? Aí ela vai ter vantagem, mas é isso, até dentro do esporte de luta tem categoria. Por que quando é a gente, aí começa essa transfobia e tudo mais? E, a gente ganhou mais 15 minutinhos, então quem quiser fazer uma pergunta é agora ou nunca. Tem mãozinha? Então tá bom, para vocês ouvir também. Vou repetir, eu não sei se é uma pergunta, uma provocação, mas eu gostaria de ver vocês deschavando, assuntando sobre. Ouvir essa conversa me fez pensar sobre como essa conversa estaria acontecendo se a gente levasse em consideração a intersexualidade, né? Entendendo que a intersexualidade ela se expressa em mais de 30 formas dentro de um corpo humano. E como que esse assunto estaria correndo se a gente pensasse na intersexualidade dentro das pessoas que estão no esporte se considerando pessoas cis. Olha, eu acho que a intersexualidade já é mais comum do que pessoas ruivas no mundo, né? Esse dado é chique. Mas
É isso, né? Eu acho que pessoas intersexos estão expostas à violência já desde o nascimento, né? A quantidade de violência médica, cirúrgica. E muitas vezes as pessoas também nem sabem que são intersexo, a grande maioria também nem sabe. E isso só me faz voltar aqui no começo da minha provocação, do meu retorno à sua provocação, que como a ciência e a medicina e as pessoas que estão, os detentores de poder podem criar e perpetuar a violência. Se a gente parar para pensar na própria produção de ciência, já endossou racismo, já endossou violência contra a mulher, o próprio legislativo também. Você parar para pensar que até 2002 havia uma lei que se o homem descobrisse que a mulher não era virgem no casamento, o casamento poderia ser anulado. Enfim, eu acho que a gente tem que pensar em como evitar que essas violências se perpetuem no meio médico, como que as pessoas consigam se identificar, possuir pertencimento e criar e fomentar políticas públicas para a valorização mesmo das pluralidades intersexo, em todo o espectro de gênero. E acho que essa é uma provocação que é difícil mesmo, porque as próprias pessoas não sabem. E se a gente for pegar os critérios, já exclui pessoas trans binárias, pessoas trans não binárias e até mesmo pessoas cis dissidentes aí que acabam sofrendo com essa hierarquia de gênero que inicia já muito cedo, né? Desde das próprias aulas de educação física, que tem a separação, a segregação de homens e mulheres. Tem uma série muito boa da Netflix que lançou agora, chama Olimpo. Foi a primeira vez numa série, que é uma série sobre alto rendimento. É tipo assim, é uma galera que eles são meio que transformados para ser quase que robôs, são atletas lá na Espanha, que tem um centro que é focado em alto rendimento. Então, assim, o que tem a galera usando doping é um bagulho absurdo. Só que eles falam sobre... tem uma personagem intersexo. Foi a primeira vez que eu vi uma série falando sobre. No começo, eles não falam muito bem o que a personagem é. Eu pensei que era uma mulher trans até. Porque dá para entender que tem uma questão da testosterona ali, que precisa ser ajustada e tudo mais. Mas tem um momento que ela fala que ela é uma personagem intersexo. E eu achei muito legal a forma que eles abordam. Foi isso, a primeira vez agora, lançou agora. Eu nunca assisti Elite, mas a galera fala que é como se fosse uma elite dos atletas que eles transam a série inteira. Mas tem esporte também. Então ela é muito legal para quem gosta das duas coisas. E aí tem também essa personagem intersexo que eu achei muito legal. E mostra isso, né? E ela tem que se esforçar muito mais do que as outras meninas. As meninas usando doping pra caramba, ela sabe que ela não pode, porque vai ter muito mais prejuízo. Então, foi muito interessante que agora lançou esse ano, em 2025, na Netflix, essa série. Então, fica a dica aí. Olha, tem um caso em Tóquio, 2020, de uma atleta do Níger, que naturalmente ela produz testosterona mais elevada e que ela estava cansada de tomar bloqueadores de testosterona para ela tentar se encaixar, e o quanto isso causa um estresse emocional de ser desclassificada, porque você prepara um ano inteiro por uma prova e, de repente, o seu nível de testosterona não é o esperado, porque, enfim, e ela é uma mulher cis, mas intersexo. Então, assim, se as pessoas cisgêneras não se posicionarem em relação à transfobia, vai respingar em todo mundo a violência. Então, eu acho que é uma questão muito mais... A transfobia é um problema da cisgeneridade, não é um problema nosso, de pessoas trans. Então, eu acho que é uma questão de que é um delírio que a cisgeneridade precisa resolver entre ela e para um psicólogo, um psiquiatra, para resolver uma demanda que nossos corpos são diversos na própria biologia. A biologia já é diversa, entendeu? Então, eu acho que a cisgeneridade ainda não entendeu isso, que até a cisgeneridade pode não atender aos parâmetros de cisgeneridade, né, de binaridade, né? Então, é isso. Então, é isso que eu tenho para dizer, assim, sobre a tua provocação. Acho que dá tempo para mais uma perguntinha, hein? Quem vai querer encerrar? Ali. São duas perguntas, mas eu juro que eu vou ser direta. A primeira eu entendo que a gente está numa cidade que é a maior cidade do Brasil e que a gente tem muitas iniciativas para pessoas trans e esportes. Vocês têm conhecimento de outras cidades que tenham, tipo assim, time de basquete e outras coisas, e consigam formar ligas para as pessoas competirem entre si, etc., e em outras cidades do país?
E a outra é que eu fiquei na dúvida, tipo, meu primeiro contato com o tema, adorei, inclusive, muito obrigada, aprendi um monte de coisa, e a minha cabeça está explodindo de perguntas. Uma questão que eu fiquei é, tipo, existe uma agenda, tipo, organizada da militância trans, de, tipo, é isso que a gente quer para participar do esporte, tipo, é como se fosse... Não sei, tipo, a gente acha que seria justo se o comitê de tal esporte classificasse de tal jeito para a gente conseguir competir e as outras pessoas conseguirem competir. Tem uma agenda disso? Tipo, uma agenda sistematizada da militância sobre os critérios no esporte para acolher? Assim, em diferentes esportes? É basicamente isso. Desculpa se a pergunta ficou Não, arrasou. estranha. Meu TDA, filha, minha memória, uma loucura. Eu já perdi a primeira parte que você falou. Mas a agenda, a agenda organizada, eu não sei dizer se tem uma agenda especificamente organizada dentro dos esportes, mas o movimento como um todo se organiza através das organizações que já defendem os direitos múltiplos das pessoas trans. A própria ANTRA, o IBRAT, todos os coletivos já se organizam ali para pautar os direitos de pessoas trans nos esportes e a gente vai afinando cada vez mais. Eu também não... agora lembrei. Eu não sei, eu não conheço nenhuma iniciativa de fora de... Talvez de Campinas, mas eu não vou lembrar agora. Algum nome, você conhece? Conheço do Rio também. No Rio de Janeiro, eu sei que tem alguns times, tanto de basquete como de futebol também, que fazem ligas, né? Inclusive, algumas competições Rio e São Paulo, né? Com pessoas trans, especificamente. Mas é uma falha minha aí não saber, não conhecer outras ligas de outros estados, principalmente fora do Rio, do eixo, né? Rio-São Paulo aí. Mas o que tem, se eu não me engano, são ligas LGBTs no geral, mas também eu não sei se sai muito aqui do Sudeste, viu? Porque eu nunca vi uma competição, por exemplo, de times nordestinos contra daqui. No geral, né, quando a gente pensa no futebol feminino, por exemplo, o Bahia... Eu adoro futebol feminino, então eu sempre vou puxar essa sardinha. O Bahia foi o primeiro... A gente está falando de 2025, sabe? Ok, que o futebol estruturado da forma que está hoje no feminino vem desde 2019, mas o Bahia só agora foi o primeiro time nordestino a se classificar para o mata-mata do Brasileirão. Vai ser eliminado pelo Corinthians? Infelizmente. Dói muito o meu coração. Mas vai, o jogo é agora na sexta. Mas é isso, o time do Bahia está fazendo história. Então, só agora elas estão chegando no mata-mata. Então, é importante a gente pensar isso, né? Para além do eixo Rio-São Paulo, se nem o futebol feminino está estruturado, imagina atletas trans como que não está a situação. Eu estou fazendo biblioteconomia na ETEC. E, para além de ser uma organizadora de livros, né? Eu acho que a biblioteconomia tem a questão de mexer com dados. E aí a gente precisa produzir pesquisa acadêmica para pesquisar ligas, para a gente organizar essa documentação. E acho que cabe também pensar dentro da minha área, tipo, em um time, numa liga, organizar esse histórico de competições, entendeu? Então a gente precisa organizar a nível científico esses dados, essas organizações, ligas, para a gente conseguir ter um censo do Brasil de ligas, de coletivos, para a gente conseguir ter demanda de política pública, né, para ter uma agenda, né? Então eu penso muito nisso, como que profissionais da informação é importante para fazer esse trabalho de parceria com parlamentar, né? Então, se a gente não tem dado, a gente não consegue desenvolver política pública. Essa é a questão, né? E eu acho que, somando com isso, a gente acaba tendo só que correr atrás do prejuízo, tá ligado? A gente não consegue fazer uma demanda de como a gente gostaria de participar dos esportes, porque a gente ainda está lutando contra a proibição da gente poder praticar esporte, saca? Então, eu acho que cai muito nesse lugar, assim, de, peraí, como que eu vou exigir algo se até para eu estar aqui eu não sou aceito, sabe? Tipo, essa é a parada, assim. Eu lembrei agora que o Embaretê, ele tinha alguns outros times espalhados pelo país, assim, que a galera via acontecendo, falar, eu vou fazer aqui em Florianópolis também, vou fazer em outros lugares, mas aí é só de basquete mesmo, eu não conheço ligas voltadas para isso, certo? É isso. Acho que deu nosso horário, vou já puxar aqui os agradecimentos. Obrigado demais por ter... Aumentou, né? Vocês viram que foi aumentando a população aqui. A galera gostou mesmo do assunto. Hypou. Obrigado demais pela Flipei, por dar esse espaço para a gente falar de atletas trans. Obrigado vocês por terem topado. E, assim, uma honra ter mediado esse papo. É isso, eu quero agradecer também. Pedir para quem não me segue ainda, seguir lá no Instagram, arrumou 60k de seguidores, certo? Júpiter, com 27 no lugar do T. É só digitar lá Jup77R, vocês me acham, certo? Também sigam lá Rap Plus Size, estamos voltando com a turnê de 10 anos esse mesmo ano, 2025.
muita coisa para acontecer. Aproveitar o gancho também, tem um curso online com o Otiel sobre termos e linguagem, novos termos, falamos sobre neolinguagem, enfim, uma linguagem subversiva aí, muito importante, muito interessante esse curso. Está tudo lá no meu Instagram, certo? É isso. Muito obrigado pela oportunidade, pelo acesso, pelo convite. Obrigado, Amanda, Yala, Caê, também pelas trocas. Tamo junto demais. Gente, agradecer a presença de cada um, cada uma aqui, cada uma. Foi, assim, sucesso, massificou. Eu senti que massificou. Agradecer a Flipei, todo mundo que está aqui comigo na mesa, as intérpretes, todo mundo que está no backstage aí, gravando esse em alta, em HD. E esse debate vai continuar no parlamento, em todos os lugares, e eu conto com o engajamento de vocês aí para a gente buscar, valorizar os coletivos que constroem essa resistência de pessoas trans nos esportes e também valorizar a nossa produção acadêmica para que a gente consiga contrapor aí todas as mentiras que estão sendo contadas sobre nós. Muito obrigada. O meu arroba é Ialíssima, com Y, 2 S. E para quem quiser fazer parte do coletivo Oceanes, _ Oceanes. E aí lá tem um formulário para vocês preencherem. E, enfim, quem quiser trocar uma ideia, eu agradeço muito a organização da Flipei por esse convite. E é isso, gente. Aproveitem, que hoje é o último dia.